Menina cega revela de repente um segredo chocante sobre o vizinho. Polícia fica horrorizada. Campos do Sul era uma pequena cidade aninhada entre as montanhas da Serra da Mantiqueira. Naquela manhã de segunda-feira, o ar estava fresco, o sol da manhã caía suavemente sobre os telhados de pedra antigos. O café céu azul começava a encher, com o tilintar das colheres nas xícaras e as risadas abafadas dos aposentados discutindo sobre o próximo inverno. A cidade seguia como sempre, pacata e lenta. Mas então, às 8h42 da manhã, a porta da delegacia se abriu. A agente de plantão, a policial Lúcia Martins, estava lendo o jornal e levantou a cabeça. Diante dela, uma menina de cerca de 10 anos, magra, cabelo preto cortado curto, rosto muito pálido e um par de óculos escuros cobrindo os olhos. A menina estava sozinha. Oi, querida, Lúcia pousou o jornal e saiu de trás do balcão. Você está perdida? Onde está sua avó? Meu nome é Alma, disse a menina, com uma firmeza incomum na voz. Vim denunciar um assassinato. Lúcia piscou. O quê? Eu não vi, porque nasci cega. Mas ouvi tudo. Alma colocou cuidadosamente sobre o balcão um pequeno gravador antigo, com a carcaça plástica gasta e desbotada. Nesse instante, o chefe da delegacia, Lourenço Gouveia, saiu do escritório, ainda saboreando um café e segurando um fichário. O que está acontecendo, Lúcia? Lúcia se inclinou e sussurrou algo. Lourenço imediatamente largou a xícara e se aproximou de Alma. Inclinou-se um pouco. Você disse, em um assassinato? Quem morreu? Quem fez isso? Alma apertou os lábios. Acho que foi o seu Tomás, que mora ao lado da minha casa. Lourenço e Lúcia se entreolharam. Tomás Duarte? Lourenço repetiu, surpreso. Sim. Ele matou alguém e enterrou no porão. Eu não vi, mas ouvi tudo com clareza. Lúcia tentou manter a voz suave. Você tem certeza? Pode ter se confundido com algum outro som. Não estou enganada, respondeu Alma. Tenho provas. Estão nesse gravador. Lourenço olhou para o aparelho. É seu? Era do meu pai. Antes de morrer, ele me deu. Eu uso para gravar os sons estranhos que escuto à noite. Lourenço suspirou, olhando o relógio. Lúcia, pega o gravador. Chama o Joaquim para a sala de monitoramento, vamos ouvir isso. 10 minutos depois, na pequena sala de reuniões, 3 policiais estavam concentrados ouvindo a gravação. Primeiro, ouviu-se um som sussurrante, parecido com passos. Depois, um barulho estranho, como se algo pesado estivesse sendo arrastado sobre o piso de cerâmica. O som se repetia, cada vez mais forte. Em seguida, vinham ofegos, pancadas de pá, como alguém cavando sob a terra. Pausa aqui, disse Lourenço. Essa gravação é de quando? 4 noites atrás, respondeu Alma. Gravei perto da meia-noite. E nas outras noites, você ouviu o quê? Alma respirou fundo. Gemidos. Sussurros, como se alguém falasse algo muito baixo. E arranhões vindo do chão. Acho que tem alguém preso lá embaixo. Lúcia franziu levemente a testa. Mas por que você acha que é assassinato? Porque ontem à noite, disse Alma, com a voz trêmula, ouvi o seu Tomás dizendo sozinho, e ninguém vai acreditar em você, e ninguém sabe onde você está. O silêncio caiu sobre a sala. Joaquim, o técnico mais jovem da equipe, falou, vê essa menina pode estar fantasiando. Crianças fazem isso. Mas os sonhos são reais, disse Lourenço, pensativo. Não podemos ignorar. 1 hora depois, Alma foi levada de volta para casa, um apartamento no térreo de um prédio antigo no fim da rua São Vicente. Sua avó, Dona Carmen, estava cozinhando sopa, e correu à porta ao saber da notícia. Alma. Onde você estava? Por que foi até a delegacia sozinha? Estou bem, vovó, murmurou Alma, segurando firme a mão dela. Só precisava contar o que ouvi. Carmen olhou para os policiais com apreensão. O que houve, Sr. Gouveia?
Sua neta veio relatar algo, e muito sério, respondeu Lourenço, com um tom mais suave. A senhora poderia nos responder algumas perguntas? Carmen hesitou. É sobre o seu Tomás, não é? Todos olharam para ela. Ele sempre vinha aqui, trazia bolos, me ajudava com o encanamento, a pendurar cortinas. Nunca pensei. Alma disse que ouve sons estranhos vindo da casa dele à noite, explicou Lourenço devagar. A senhora já ouviu algo? Carmen balançou a cabeça. Durmo cedo. E minha audição também não é mais como antes. Você tem mais gravações? Perguntou Lúcia. Sim, disse Alma. Mas preciso procurar no outro gravador. Guardei bem escondido. Lourenço se agachou. Alma, foi muito corajoso da sua parte contar isso. Mas é uma acusação grave. Se estiver errada, o Sr. Tomás pode sofrer muito. Eu sei, disse Alma baixinho. Mas se eu estiver certa, e alguém morreu e ninguém sabe. Enquanto Alma procurava as outras gravações, Lourenço e Lúcia voltaram à delegacia. Eles abriram o arquivo dos moradores da rua. Tomás Duarte, 62 anos, morava sozinho. Sem antecedentes criminais. Antigo bibliotecário da cidade. Desde que foi demitido, 8 anos antes, levava uma vida discreta, sem causar problemas. Era bem quisto pelos vizinhos. Ele já ajudou minha filha a aprender braille, lembrou Lúcia. Era tão paciente, tão calmo. E justamente por isso, disse Lourenço, não podemos deixar que sentimentos atrapalhem a análise dos fatos. Naquela noite, no conjunto residencial da Rua São Vicente, os moradores se reuniram comentando a situação. Os boatos sobre Alma e sua denúncia se espalharam rápido. Alguns estavam revoltados. Impossível, disse Dona Dolores. O seu Tomás alimenta gatos de rua, faz bolos para as crianças. É o homem mais gentil daqui. Mas a menina Alma, ela é cega, questionou um rapaz chamado Diego. Como ela saberia? Ouvi dizer que ela gravou tudo, comentou outro. Dá para ouvir som de pá cavando. Tomás, naquele momento, estava sentado em seu apartamento no segundo andar, olhando pela cortina. Bebia um chá, sem expressão no rosto. A luz da casa dele ficou acesa a noite toda. Alma ficou em seu quarto, ouvindo novamente as gravações com a mão sobre um caderninho. Ela anotava cada som à sua maneira. Você tem certeza? Perguntou Carmen, parada atrás. Alguém foi morto por ele, vó. Eu não vi, mas meus ouvidos não mentem. Carmen suspirou e abraçou Alma. Minha menina. Por que isso está acontecendo? Alma não respondeu. Ela levantou o rosto, como se olhasse para a escuridão à sua frente. Mas dentro de si, tudo estava ficando cada vez mais claro. Tomás Duarte, o homem acusado por Alma, era um dos rostos mais familiares em Campos do Sul. Quase todos tinham uma lembrança calorosa dele. Talvez de quando empurrou um carro enguiçado sob a neve, ou de uma tarde de primavera ensinando as crianças a fazer churros, ou simplesmente da figura alta e magra andando devagar pelo mercado com um saco de pães na mão, sempre sorrindo. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais pensou que Tomás poderia estar envolvido em um crime. Essa menina Alma deve estar traumatizada com algo, disse o Dr. Júlio Pena à policial Lúcia quando ela passou no consultório. Pessoas cegas costumam desenvolver bastante audição, é verdade. Mas também confundem sons com facilidade. Lúcia anotou, mas não respondeu. Em sua mente, ainda ecoavam os ruídos estranhos da gravação de Alma, arranhões, pancadas, sussurros arrepiantes. Na manhã seguinte, Lourenço foi até o prédio de Tomás com Lúcia e 2 outros policiais, Mário e Teresa. Tomás regava as roseiras no parapeito da janela do segundo andar. Ao ver o carro da polícia, sorriu e acenou. Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Lourenço desceu do carro, tentando manter um tom cordial. Bom dia, Sr. Tomás. Gostaríamos de fazer algumas perguntas, nada sério. Tomás assentiu. Claro. Entrem, por favor. Só peço silêncio, meu gato está dormindo.
O apartamento era pequeno, organizado e com um toque antigo, estantes repletas de livros, uma poltrona gasta, uma mesinha de chá com toalha de renda bordada. Na parede, fotos antigas, o Tomás jovem, cercado de alunos com deficiência, segurando um violão, sorrindo com ternura. "Querem chá ou café?", ofereceu ele. "Não, obrigado", disse Lourenço. "Queremos perguntar sobre alguns sons incomuns e gravados na noite de sexta-feira passada." "O senhor se lembra de algo?" Tomás inclinou a cabeça. "Sexta? Ah, fiquei em casa a noite toda. Li um pouco, ouvi rádio. Nada especial." "Alguém esteve aqui naquela noite?" "Não. Moro sozinho. Às vezes peço pizza, mas naquela noite não." Lúcia lançou um olhar em volta. Nada suspeito. O ambiente cheirava a chá de ervas, tudo limpo. "Disseram que o senhor costuma levar bolos para a casa da dona Carmen, avó da Alma. Que visita com frequência." Tomás sorriu, mas seu olhar escureceu levemente. "Alma é uma menina especial. Tenho muito carinho por ela. Uma criança cega, mas inteligentíssima. Já ensinei ela a identificar cheiros de ervas." "E o senhor esteve lá nesta semana?", insistiu Lourenço. "Sim. Na terça-feira. Levei bolinhos de amêndoa. Alma gosta daquele sabor. Mas não fiquei muito." A dona Carmen parecia cansada. Lourenço assentiu com a cabeça e perguntou em seguida: "Podemos dar uma olhada na sua casa?" "Só uma vistoria de rotina, conforme o protocolo." Tomás arqueou as sobrancelhas, mas assentiu. "Se vocês quiserem." A inspeção transcorreu em silêncio. O quarto estava arrumado. A cozinha, limpa. Na geladeira, alguns tipos de bolos, queijo manchego, suco de tomate. Teresa anotava tudo. Mário abria cada armário, mas nada suspeito foi encontrado. Ao chegarem ao pequeno corredor no fim da casa, depararam-se com uma porta de madeira antiga, trancada com um cadeado de ferro. "O que tem aqui embaixo?", perguntou Lúcia. "O porão", respondeu Tomás. "Não uso há muito tempo. Muito úmido. Tem umas caixas velhas e ferramentas de jardim. Nem tenho mais a chave." "Perdeu a chave?" "Sim. Já faz tempo. Nunca mais desci lá." Lourenço se aproximou e cheirou o ar. Havia algo muito sutil, um odor levemente pútrido, como de carne estragada. Ele franziu a testa. "Podemos tentar abrir?" "Desculpe", disse Tomás suavemente. "Eu realmente não tenho a chave, e esse cadeado é antigo. Se quiserem arrombar, precisam de um mandado oficial." Lúcia olhou para Lourenço, que apenas assentiu com a cabeça. Sem provas concretas, não havia como forçar. "Obrigado, Tomás. Desculpe o incômodo." Ao saírem do apartamento, Lúcia lançou um último olhar para trás. Pela fresta da porta, viu Tomás parado ali, pensativo, ainda com o regador na mão. No caminho de volta à delegacia, Mário suspirou, de nada concreto. "A casa parece normal." Ele também. "Exceto pelo porão", disse Lúcia. "E aquele cheiro?" "Pode ser rato morto", sugeriu Teresa. "Não descartamos", murmurou Lourenço. "Mas não podemos agir apenas por intuição. Precisamos de mais provas." Naquela tarde, na casa de Carmen, Alma estava sentada à mesa, ajustando o botão do gravador. Um fio de cobre havia se partido, e ela tentava reconectá-lo ouvindo o leve clique que indicava que o pino encaixava no trilho certo. "Para que você precisa tanto desse gravador?", perguntou Carmen, sentada ao lado, as mãos entrelaçadas, tensa. "Preciso encontrar o trecho onde ele fala sozinho", murmurou Alma. "Lembro bem, uma vez parecia que ele estava ameaçando alguém." Carmen apertou levemente o ombro da neta. "Talvez você tenha se confundido. Tomás é um bom homem, Alma. Ele te deu livros em braille, lembra?" "Justamente por eu ser cega", disse Alma, com calma, "é que escuto o que os olhos das outras pessoas não veem." Carmen não respondeu.
Pouco depois, levantou-se e foi para a cozinha. Dentro dela, um desconforto crescia. As coisas que Alma dizia não pareciam saídas da imaginação de uma criança. Mas ninguém queria acreditar que Tomás fosse um assassino. À noite, um grupo de jovens se reunia no pequeno bar O Lobo. Mateus, Rafael e Luna discutiam acaloradamente. Ouvi dizer que a polícia já inspecionou a casa dele. Não encontraram nada, disse Mateus. Não ter encontrado não significa que não exista, retrucou Luna. Essa menina Alma é mais esperta do que você pensa. Mas ela é cega, Rafael interveio. Você vai acreditar mais numa criança cega do que num senhor simpático? Luna balançou a cabeça, a voz amarga. Sempre assim. As pessoas só acreditam no que veem. Mas os olhos enganam fácil. Na mesma hora, na delegacia, Lourenço voltou a ouvir a gravação. Rebobinou até o trecho onde o som de escavação no chão era nítido, prolongado. Depois, uma respiração ofegante, seguida de um sussurro. Ninguém vai te ouvir e ninguém vai acreditar. Lourenço se levantou abruptamente. Lúcia, chame a Alma. Peça para ela trazer todas as gravações restantes. Precisamos ouvir tudo. No pequeno apartamento, Alma estava sentada no escuro, passando os dedos pelas fitas antigas. Franziu o senho, procurando com atenção o trecho da noite de quinta-feira. É essa aqui, disse ela, estendendo para Carmen uma fita cassete azul. Coloca para mim, por favor. Ao meio-dia de quarta-feira, sob o sol escaldante do início do verão, mais uma vez a viatura policial parava diante do edifício onde Tomás morava. Desta vez, não houve convite para chá nem sorrisos gentis. Tomás estava parado na porta, mãos nos bolsos, o olhar ligeiramente franzido. De novo vocês, disse ele, sem esconder o cansaço na voz. Precisamos fazer uma nova verificação, respondeu Lourenço com firmeza, ao lado de Lúcia e Mário. Há algumas contradições entre seu depoimento e os sons gravados. Tomás ficou em silêncio por alguns segundos, depois deu de ombros. Não tenho nada a esconder. Eles entraram na casa. Desta vez, o ambiente estava diferente. Não havia mais o aroma agradável de chá de ervas. Em seu lugar, algo morno, úmido, como o cheiro de cobertas velhas guardadas ou algo pior que ninguém ousava nomear. Lúcia entrou na sala, observando tudo. Vamos inspecionar tudo conforme o protocolo. Fiquem à vontade, respondeu Tomás, num tom mais baixo. Mário e Lúcia se dividiram para revistar o andar térreo. Lourenço foi direto à porta do porão, ainda trancada com o mesmo cadeado. O cadeado continua o mesmo. Lourenço se abaixou e o balançou levemente. O senhor ainda não encontrou a chave? Tomás respondeu, não. Já disse que perdi faz tempo. Há quanto tempo não desce lá? Uns 2 anos, talvez mais. O que tem lá dentro? Caixas com livros, algumas ferramentas de jardim, um armário velho. Não lembro direito. Lourenço soltou o ar. O odor desagradável voltava a se intensificar, difícil de descrever, mas que gelava a espinha. Lúcia se aproximou, também sentiu o cheiro, e franziu a testa. Pode ser um animal morto? Talvez, respondeu Tomás. Já ouvi ratos lá. Mas a casa é velha, é normal. Lúcia olhou para Lourenço, que assentiu, indicando que ela registrasse aquilo. Enquanto inspecionavam a cozinha, Tomás estava encostado na parede, de braços cruzados. Seus gestos já não eram tão calmos quanto antes. Em certos momentos, quando Mário perguntava sobre objetos guardados no armário de canto, Tomás respondia de forma curta, até com certa irritação. Aquilo é coisa velha. Não usei. Nem lembro quando comprei. O tempo passa rápido. Após mais de 1 hora de inspeção, nada de anormal foi encontrado. Sem vestígios de sangue. Sem sinais de arrombamento. Apenas um porão trancado e um cheiro estranho sem fonte aparente. Posso fazer uma pergunta? Tomás falou de repente, quando os policiais se preparavam para sair. Claro, respondeu Lourenço.
Quem contou isso a vocês? E foi a Alma, não foi? Lourenço o encarou. Não podemos revelar a identidade de quem fez a denúncia. Mas eu acertei, disse Tomás, com um sorriso tênue. Eu conheço aquela menina. É especial. Mas ela costuma confundir o que ouve. Não trabalhamos com suposições, disse Lúcia. Precisamos verificar todas as informações. Só espero que façam um trabalho justo, disse Tomás, com o olhar um pouco mais escuro. Nem todo mundo que não enxerga é confiável. Ao saírem, Tomás ficou observando da janela do segundo andar. Seus ombros estavam retos, mas seu rosto parecia endurecido. Lá embaixo, moradores cochichavam. Alguns vizinhos espiavam discretamente. Uma criança sussurrou para a mãe: Mamãe, o seu Tomás é mau? Na delegacia, Lúcia atirou o caderno de anotações sobre a mesa. Nada. Um porão trancado. Um cheiro estranho. E algumas atitudes esquisitas. Dá para suspeitar, mas não agir. Lourenço assentiu, pensativo. Precisamos de um mandado. Mas o promotor não vai conceder sem mais provas. Mário sugeriu, talvez pedir apoio dos bombeiros para abrir, alegando risco de segurança? Lúcia balançou a cabeça. Seria invasão. Ele pode processar, se for inocente. E se não for? Perguntou Mário. Então o tempo está contra nós, disse Lourenço, devagar. Se ainda houver alguém lá embaixo, e talvez já não possa esperar mais. Naquele momento, no pequeno apartamento, Alma estava sentada no meio da sala, passando os dedos pelas antigas fitas. Franziu a testa, concentrada, até encontrar a gravação da noite de quinta-feira. Essa aqui, disse ela, entregando a Carmen uma fita azul. Coloca para mim, por favor. Carmen colocou a fita no toca-fitas e avançou até o trecho que Alma havia marcado com um símbolo em braille. Scratch, tum e clac. O som de arranhões era muito claro. Depois, um barulho metálico batendo no chão. Em seguida, uma respiração pesada, em pânico. Uma voz masculina sussurrava, bem fraca. Me ajudem, e tem alguém aí. Carmen levou a mão à boca. Seu rosto empalideceu. Foi na noite de quinta-feira, disse Alma. Tenho certeza. A voz do homem, e não parece do Tomás. Acho que é alguém preso no porão. Ouvi os gemidos dele em várias noites. Carmen sentou-se na cadeira, trêmula. A gente, e precisa levar isso para a polícia. Naquela tarde, Alma e sua avó foram até a delegacia. Lúcia as recebeu. Quando a nova gravação foi reproduzida, Lourenço saiu imediatamente de seu escritório, com o rosto sério. Essa voz foi gravada recentemente, e ele perguntou. Sim, respondeu Alma. Na quinta-feira passada. A voz masculina não é do Tomás, observou Lúcia. E a respiração, e está muito fraca. Como se estivesse preso e com medo, murmurou Lourenço. A menina está certa. Isso não é imaginação. Ao mesmo tempo, o oficial Henrique entrou correndo. Chefe, tem algo estranho. A senhorita Alma acertou todas as datas. Verifiquei a área ao redor da casa do Tomás nas câmeras de tráfego e, às 3 horas da manhã de sexta-feira, há um som vindo da casa dele. A imagem não é clara, mas o áudio registra, e um pequeno estrondo. Lúcia olhou para Lourenço. Pode ter sido o momento em que ele cimentou algo. Ou enterrou alguém. O que estamos esperando? Lourenço se levantou. Prepare o pedido de mandado de busca. Imediatamente. Naquela noite, Campos do Sul já não era mais a cidade pacata de sempre. O boato sobre um mandado de busca se espalhou rapidamente. No bar do Lobo, todos se reuniram para comentar. Eu falei, disse Luna. A Alma não mentiu. Mateus ainda parecia hesitante. E se a menina tiver imaginado tudo? E se o Tomás for só vítima da imaginação dela? Ninguém inventa uma voz pedindo socorro, retrucou Luna, irritada. No seu apartamento,
Tomás estava sentado diante da lareira, acariciando seu gato cinza. Seu olhar era pensativo, a boca cerrada. Um toque de campainha soou, longo e estridente. Ele não se moveu. Do lado de fora, a viatura policial já estava estacionada. Lourenço e Lúcia desceram com o mandado nas mãos. Amanhã, o porão seria aberto. Na tarde de quinta-feira, o ar na delegacia de Campos do Sul parecia mais pesado, como se algo invisível pressionasse todos. Na pequena sala de reuniões, a luz amarelada iluminava rostos sérios e silenciosos. Alma estava sentada à mesa, o gravador à sua frente, sua pequena mão pousada suavemente sobre os botões, como se soubesse exatamente onde estavam sem precisar enxergar. Ao seu lado, Dona Carmen segurava sua mão, os olhos vermelhos de preocupação. O oficial Lourenço estava encostado na porta, com o olhar fixo nas anotações coladas na parede ao fundo. Lúcia digitava no laptop, inserindo o conteúdo da gravação mais recente no sistema. Henrique, Mário e Teresa também estavam presentes, formando um círculo silencioso e tenso. Estou pronta, disse Alma, com voz baixa, mas firme. Tenho 3 gravações. Todas feitas com o gravador do meu pai, antes dele morrer. O microfone é muito sensível. Ele usava para gravar o canto dos pássaros na serra. Vamos ouvir uma por uma, disse Lourenço. Começamos por qual? A da noite de quarta-feira, respondeu Alma. Ouvi sons estranhos e marquei o trecho com uma palma após o barulho. Ela apertou o botão. O som se espalhou, estalos e arrasto, e depois um som pesado como algo grande caindo no chão de cerâmica. Em seguida, arranhões e respiração ofegante e uma voz grave murmurando. Quem saberia e quem ouviria isso? Lúcia pausou a fita e olhou para a Alma. Voz masculina. Não parece grito ou gemido. Parece um monólogo. Sim, confirmou Alma. E não foi só uma vez. Toda noite ele dizia algo. Às vezes muito baixo, às vezes quase gritando. Você tem certeza que é a voz do Sr. Tomás? Alma assentiu levemente. Mesmo sem ver, reconheço a voz de quem mora ao lado. Ele pronuncia o S final com um chiado forte. Ouvi isso muitas vezes. Vamos fazer perícia sonora e comparar com a voz dele agora, disse Henrique. Ninguém vai tirar conclusões apressadas, mas se bater. Lourenço ergueu a mão, interrompendo. E o próximo trecho? A noite de sexta-feira. Ouvi algo como e alguém sendo empurrado, depois um gemido bem fraco. O gravador foi ligado, um longo silêncio, depois um scratch, som de algo pesado sendo arrastado. Então, um gemido baixo, abafado. E por fim, claramente audível, um sussurro soluçado. Me ajuda, e meu Deus, e tem alguém. Todos permaneceram imóveis. Mário estremeceu. Isso não é imaginação. É uma pessoa real. Essa voz não é do Tomás, disse Teresa. É mais rouca. Mais jovem. Lúcia olhou para a Alma e perguntou devagar: Você nunca ouviu essa voz antes, certo? Não, respondeu Alma. Nunca. E como você sabe que essa pessoa está presa? Porque a voz vai ficando cada vez mais fraca. E toda noite ouço os passos do Tomás no corredor, depois a tranca da porta, e o arrastar de algo pesado. Ninguém mais entra naquela casa. Lourenço se voltou para Carmen. A senhora ouviu algo estranho? Carmen balançou a cabeça. Durmo cedo. E não penso tão longe quanto a Alma. Mas é verdade que algumas noites vi o Tomás saindo de casa muito tarde. Achei que ele tinha insônia. Lourenço apoiou as mãos sobre a mesa, com um olhar sério. Precisamos encaminhar essas gravações para análise técnica agora mesmo. E entregar ao Ministério Público para reforçar o pedido do mandado. Já foi protocolado esta manhã, disse Henrique. Com essa nova gravação, eles não vão negar. Lúcia assentiu. Também vou solicitar equipamento para medir presença de compostos químicos no solo. Se há um corpo enterrado, vamos encontrar indícios.
Naquela noite, os arquivos foram enviados ao Sistema de Análise Central da província de Juiz de Fora. Carmen levou Alma para casa. As duas caminharam lentamente pela praça deserta, sob a luz amarela dos postes projetando sombras nas paredes frias. Está cansada? Perguntou Carmen. Não, respondeu Alma. Estou pensando. Pensando em quê? Imaginando o rosto da pessoa presa. Não sei se ele tinha esperança ao pedir ajuda ou se só falou por instinto. Carmen apertou de leve o ombro da neta. Tenta não pensar em coisas tão pesadas, meu bem. Você ainda é uma criança. Não, vovó, disse Alma suavemente. Eu deixei de ser criança no dia em que ouvi aquela respiração pela primeira vez. Na delegacia, Lúcia imprimiu todas as cópias das gravações, anexando o relatório técnico preliminar. Os trechos com ruído foram limpos, a intensidade dos gemidos e sons de arrasto foram transformados em gráficos. Olha aqui, disse ela, apontando para o gráfico enquanto Lourenço observava. De quarta a sexta-feira, o som de escavação vai diminuindo. Pode ser que ele tenha terminado de enterrar. E os gemidos também diminuem, sussurrou Lourenço. Talvez a vítima tenha morrido na sexta noite. Mário olhou para os dois. Se isso for verdade, estamos diante de um homicídio premeditado. E Alma é a única testemunha mesmo sem ter visto nada. Na casa dele, Tomás estava sentado na cozinha, diante de um pudim de leite feito por ele mesmo. Não tocava na comida. A luz estava fraca, e as cortinas fechadas. O gato cinza, Benito, dormia encolhido num canto. Tomás acariciava a xícara de chá, murmurando. Logo tudo isso vai passar. Eles não podem fazer nada sem provas visuais e auditivas. Ele riu baixo. Essa menina acha que os ouvidos dela são uma arma. Mas a verdade é que até os ouvidos podem se enganar. O relógio de parede marcava os segundos com batidas lentas. Tomás se levantou, caminhou até o corredor, e parou diante da porta do porão. Sua mão repousou sobre o cadeado. Ele fechou os olhos por um instante, depois os abriu. Ninguém acredita em você. Você não tem olhos. Você não é nada, murmurou, e se afastou. Na manhã seguinte, o mandado oficial de busca chegou às mãos de Lourenço. A promotora-chefe, Valéria Gomes, o assinou após ouvir todas as gravações. Mesmo que a testemunha seja uma criança com deficiência visual, ela escreveu no relatório, as evidências sonoras são incontestáveis. O mandado para inspeção da residência de Tomás Duarte entra em vigor imediatamente. Lourenço leu o documento sem dizer nada. Rasgou o lacre e o guardou no bolso. Chame a equipe técnica, disse a Lúcia. Preparem as ferramentas para arrombar a porta. Desta vez, não vamos recuar. Lúcia se levantou, o olhar calmo, porém firme. O senhor acha que vamos encontrar o quê? A resposta para tudo, respondeu Lourenço. Ou, ao menos, a prova de que os ouvidos de uma menina cega ouviram a verdade. No apartamento térreo, Alma estava sentada na cadeira, passando os dedos por cada linha em braille que escrevera no caderno, cada som, cada voz. Ao final de cada página, ela sempre deixava a mesma frase. Não enxergar não significa não saber. Do lado de fora, o som da sirene da viatura ecoou. Alma levantou a cabeça, o rosto sem expressão, mas suas mãos apertavam com força o gravador. Ela sabia, no momento da verdade estava prestes a chegar e seu único desejo era que, se ainda estivesse vivo, o homem da gravação fosse ouvido. A manhã de sexta-feira começou com um silêncio estranho na rua São Vicente. Em dias normais, o barulho dos caminhões de entrega, das senhoras chamando umas às outras das sacadas, e o cheiro de pão assando no forno da padaria Pão de Ouro acordavam o bairro. Mas naquele dia, uma grande viatura policial bloqueava o início da rua, e vários agentes de uniforme preto conversavam em voz baixa ao redor de uma caixa de ferramentas metálica. O apartamento do segundo andar de Tomás Duarte mantinha as cortinas fechadas. Nenhum som saía de lá. O inspetor-chefe Lourenço segurava o mandado nas mãos, o rosto tenso.
Ao lado dele estavam Lúcia, Mário, Henrique e 3 membros da equipe forense vinda de Juiz de Fora, o técnico Gabriel Soares, a investigadora Silvia Moraes e o assistente jovem Miguel Nogueira. Seguimos o protocolo, disse Lourenço com firmeza. Primeiro, abordagem pacífica. Se ele não cooperar, arrombamos o porão com autorização legal. Máscaras para todos, pode haver gases ou decomposição intensa. Entendido, responderam todos em uníssono. Lourenço apertou a campainha 3 vezes. Ninguém respondeu. Lúcia bateu mais forte. Senhor Tomás. Polícia. Temos um mandado legal de busca. 1 minuto se passou em um silêncio opressor. Então, a fechadura girou. A porta se entreabriu. Tomás estava lá, ainda com seu cardigã cinza de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, um olhar turvo, cansado, e a calma habitual parecia ter sumido. O que mais vocês querem? Ele perguntou com voz rouca. Mandado de busca completo, disse Lourenço, mostrando o documento. Especialmente para o porão trancado. Tomás olhou o papel, o lábio tremendo levemente. Já disse, e não tenho mais a chave. Vamos abrir com ferramentas especializadas, disse Lúcia, dando um passo à frente. Por favor, nos dê passagem. Tomás apertou a maçaneta. Vocês acreditam mais numa menina cega do que em mim? Acreditamos em provas, disse Lourenço. E todas apontam para o porão da sua casa. Um longo silêncio. Então Tomás soltou a maçaneta e virou-se para dentro, sem dizer mais nada. A casa estava exatamente como nas vistorias anteriores, limpa, organizada. Mas ninguém mais prestava atenção aos vasos murchos ou às estantes de livros. Todos os olhos estavam voltados para o fim do corredor, onde havia uma porta de madeira firmemente trancada. Gabriel sinalizou para Miguel abrir a bolsa de ferramentas. O som da furadeira cortava o ar, seco e agudo. Tomás permanecia atrás de Lúcia, imóvel. Seus olhos fixavam o chão, sem piscar. Após pouco mais de 3 minutos, o cadeado se partiu. A porta se abriu, e um fedor insuportável se espalhou, um cheiro sufocante de carne em decomposição, mofo e morte. Todos colocaram imediatamente as máscaras. Lourenço acendeu uma lanterna e iluminou a escada de pedra que descia até o porão. Gabriel desceu com cuidado na frente, seguido por Silvia e Miguel. A cada passo, os sapatos rangiam sobre uma espessa camada de poeira. No porão havia um espaço apertado, com paredes amareladas, teto baixo. Uma estante de madeira apodrecida encostava na parede, caixas empilhadas no canto. Mas bem no centro do chão, uma área de cimento fresco, superfície irregular, mais clara do que o resto do piso. Silvia se agachou e bateu com uma lâmina no cimento. Macio. Não foi feito há mais de 3 semanas, disse ela. Gabriel retirou o detector químico. Reação intensa de amônia e enxofre. Indício de decomposição orgânica. Lourenço apertou os punhos. Comecem a escavar. Agora. Miguel pegou a marreta e golpeou o concreto. Pedaços se soltaram, poeira subiu. Após alguns golpes, Silvia gritou. Tem tecido. Um pedaço de tecido branco e parece camisa. Gabriel iluminou de perto e todos ficaram em silêncio absoluto quando, sob a argamassa quebrada, surgiu um pedaço de pele humana pálida, inchada, com unhas quebradas, a mão contorcida como se ainda tentasse alcançar a superfície. Isolem a cena imediatamente, gritou Lourenço. Lúcia correu escada acima, chamando reforços e acionando a perícia externa. Tomás sentou-se na poltrona sem dizer nada, sem resistir. Seu olhar fixo, vazio. O gato cinza, Benito, se encolhia debaixo da mesa, soltando um leve rosnado. Menos de 30 minutos depois, o apartamento estava completamente isolado. Fitas amarelas cercavam o corredor, ambulâncias, peritos e jornalistas começaram a chegar. Vizinhos espiavam das sacadas. Uma idosa murmurou, meu Deus, é verdade? Alma estava sentada à mesa, ainda apertando o gravador. Quando Carmen ligou a TV, a notícia de última hora fez deixar o controle cair.
A polícia de Campos do Sul descobriu nesta manhã um corpo humano no porão do apartamento de Tomás Duarte. O suspeito está detido. O caso foi revelado graças ao depoimento e às gravações de uma menina cega chamada Alma. Meu amor, e Carmen mal conseguiu falar. Eu sabia, murmurou Alma. O som no chão, e os gemidos, e a voz dele falando sozinho, e ninguém acreditou em mim, mas a verdade não precisa de olhos para ser vista. Na delegacia, Tomás estava algemado, sentado na sala de interrogatório. Lourenço e Lúcia estavam à sua frente, separados apenas por uma mesa de metal fria. O senhor sabe por que está aqui? Perguntou Lourenço. Tomás permaneceu em silêncio. O senhor tem direito ao silêncio. Mas se não cooperar, tudo que encontramos no porão já basta para acusá-lo de homicídio. Tomás sorriu. Vocês viram o corpo? Vimos a mão, o tecido, os cabelos. A perícia vai exumar tudo ainda hoje. Então, e ele deu de ombros, já tem tudo. Pra que minhas palavras? Lúcia o encarou. Queremos saber o porquê. Por que o senhor fez isso? Tomás recostou a cabeça e fechou os olhos. Porque ele era barulhento. Porque ele não tinha noção. Porque ele pedia. Porque ele implorava, e eu me cansei. Ele deu um riso seco. E porque eu sabia que ninguém acreditaria mais numa menina cega do que num vizinho gentil. Nas redes sociais da região, o nome de Tomás começava a explodir. Fotos antigas dele com crianças deficientes, vídeos de aulas de desenho, tudo sendo compartilhado com comentários indignados. Impossível, em quanto tempo ele escondeu esse monstro atrás da bondade? Os mais calmos são os mais perigosos. E essa tal de Alma, e como ela sabia? No pequeno apartamento, Alma tirou os óculos escuros e respirou fundo. Carmen veio até ela e a abraçou. Está com medo? Perguntou a avó. Não, respondeu Alma suavemente. Só estou triste, e porque se meus ouvidos não tivessem escutado a tempo, aquele homem nunca teria sido encontrado. Carmen chorou. Do lado de fora, o vento soprava entre as folhas dos choupos o som do farfalhar. Alma o escutava com mais clareza do que qualquer um. Naquela tarde, o Instituto de Medicina Legal de Juiz de Fora enviou o relatório preliminar sobre a identidade da vítima encontrada no porão da casa de Tomás Duarte. O que foi desenterrado em menos de 6 horas fez a cidade de Campos do Sul estremecer. O corpo, enterrado sob o concreto, era de um homem entre 28 e 32 anos, aproximadamente 1,75 metros de altura, cabelo castanho, uma pequena tatuagem de asa no braço. Embora o rosto estivesse desfigurado pela decomposição e pressão física, impressões digitais e DNA confirmaram a identidade de Carlos Rodrigues Fernandes, entregador desaparecido há 3 meses. Lúcia quase deixou cair a pasta quando ouviu o nome. Carlos, murmurou ela. Lembro bem dele e entregava pizza aqui na delegacia em março. Sempre sorrindo, dizendo o pedido com combo justiça, senhora. Lourenço assentiu em silêncio. Desapareceu no dia 19 de março. A família registrou o desaparecimento, mas o caso foi encerrado após um mês. Disseram que ele fugiu por dívida de cartão. Henrique colocou um monte de fotos da perícia sobre a mesa. Aqui está o uniforme da entrega a sol rápido, o logotipo ainda visível na manga. E isso, e o celular quebrado, achado dentro de um saco de pano sob a terra. Lúcia examinou as imagens e se encolheu. Ele foi espancado antes de ser enterrado. Não foi acidente. Não é apenas homicídio, disse Lourenço, com voz fria. É uma ação deliberada para apagar qualquer vestígio. No apartamento térreo, Carmen servia o almoço com as mãos trêmulas. Alma não comia. Estava sentada em silêncio, passando os dedos pelas páginas do caderno em braille com todas as anotações sonoras dos últimos 3 meses. Não vai comer, Alma? Não estou com fome, respondeu ela em voz baixa. Estou pensando naquele nome. Carlos. Você nunca viu ele, meu bem. Não. Mas reconheço a voz dele. Era, e triste, e trêmula. Ele sussurrou: tem alguém aí?
3 vezes e depois ficou em silêncio. Carmen suspirou e sentou-se ao lado da neta. Confirmaram. Era o entregador desaparecido. A família mora na região de Ouro Branco. A mãe ainda distribui panfletos procurando por ele toda semana. Alma apertou o caderno. Ninguém ouviu e só eu ouvi. Mas não consegui fazer nada antes. Não é sua culpa. Você foi a única que fez o que era certo. Na delegacia, o relatório detalhado vindo de Juiz de Fora continuava a fornecer novas peças para o quebra-cabeça. Carlos tinha uma dívida pequena devido a um investimento em uma moto, ainda não quitada. Próximo à data de seu desaparecimento, ele havia discutido com o supervisor após ter sua rota de entregas reduzida. A última vez que o celular de Carlos emitiu sinal foi nas proximidades do conjunto habitacional São Vicente, onde Tomás morava. Mário apresentou o comparativo da rota GPS. Carlos foi designado para entregar uma pizza no apartamento do Tomás na noite em que desapareceu. Lúcia franziu a testa. Isso significa que ele foi até lá e nunca mais voltou. Lourenço fechou o dossiê e olhou para o relógio. Precisamos passar essas informações para a imprensa imediatamente. E precisamos garantir proteção máxima para a testemunha Alma. Nenhuma dúvida, nenhum tipo de pressão pode recair sobre ela. Mas as redes sociais não precisaram de autorização para começar a ferver. Poucas horas após a imprensa divulgar a identidade da vítima, centenas de comentários explodiram nas postagens. Carlos era meu amigo. Nunca fugiria. Eu sempre soube. Como o seu Tomás pôde fazer isso? Ele dava aula de violão para minha filha. Foi a menina cega que ouviu meu irmão pedindo socorro. Por que ninguém ouviu antes? A hashtag a menina cega que ouviu a Verda começou a aparecer em diversos lugares, acompanhada por imagens de Alma, do gravador antigo, e uma foto de Carlos sorrindo sob o sol em frente à padaria. Na casa funerária, a família de Carlos foi avisada. A mãe, Dona Laura Fernandes, quase desabou ao ouvir a notícia. Meu filho foi enterrado como lixo, aos pés de um assassino que vivia no meio da cidade, ela gritou. E ninguém soube por 3 meses? Ninguém ouviu. A irmã de Carlos, Marta, abraçou a mãe com os olhos marejados. Alguém ouviu. Uma menina. Cega. Ela gravou tudo. A polícia convocou Alma e Dona Carmen para prestar um depoimento detalhado na sede da investigação. A sala era fechada, com luz suave. Uma investigadora de voz serena e aparência discreta, chamada Sônia Lopes, sentou-se à frente de Alma. Você pode me contar exatamente quando ouviu pela primeira vez aquela voz estranha? Perguntou Sônia, gentilmente. Foi numa noite de chuva. Eu estava escrevendo no meu diário de sonhos quando ouvi o vento forte, depois algo sendo arrastado e um objeto pesado batendo no chão. Em seguida, ouvi uma voz masculina que não era do Tomás, respirando com dificuldade, parecia com muito medo. Sônia anotava, sem tirar os olhos da menina. Quantas vozes diferentes você conseguiu identificar? Pelo menos 2, respondeu Alma. A do Tomás era clara, com o final das frases forte. Ele repetia muito a expressão o ninguém. A outra era fraca, trêmula, às vezes sussurrando como se estivesse para chorar. Você sentiu medo? Senti. Mas senti mais medo ainda de que ninguém escutasse eles. Quando o depoimento terminou, Carmen e Alma saíram da sede policial e encontraram uma mulher de cabelos grisalhos parada do lado de fora, segurando uma pequena fotografia. Com licença. A menina se chama Alma, não é? Perguntou a mulher, com a voz trêmula. Sim, respondeu Carmen. Sou Laura, e mãe do Carlos. Alma hesitou por um instante, depois ficou ereta, ainda segurando o gravador nas mãos. Dona Laura mostrou a foto, Carlos sorrindo, segurando uma caixa de pizza como se oferecesse um pedaço para quem tirava a foto. Você ouviu meu filho, não foi? Alma assentiu. Foi a última pessoa que ouviu ele? Eu não ouvi, e mais ouvi bem quando ele pedia ajuda. E ninguém mais ouviu. Dona Laura desabou em lágrimas e abraçou Alma. Obrigada.
Ninguém acreditava, e mais você ouviu. Naquela tarde, Carmen levou Alma de volta para casa. No caminho, passaram pelo prédio onde ficava o apartamento de Tomás, agora isolado, com guardas na entrada. Moradores se aglomeravam em grupos, comentando sem parar. Um menino apontou para a Alma e sussurrou para a mãe. Mãe, é a menina cega. Alma ouviu, mas não reagiu. Apenas apertou a mão da avó e seguiu em frente. À noite, na sala de reuniões da delegacia, Lourenço concluiu. Temos a identidade da vítima. Temos o registro de GPS. Temos o corpo no porão do suspeito. Temos o testemunho da Alma e os áudios extraídos. É mais do que suficiente para processá-lo. Lúcia acrescentou. E mais uma coisa. Revendo os arquivos de desaparecimentos nos últimos 3 anos na região e encontrei 2 outros casos em que o último sinal do celular foi próximo da casa do Tomás. Lourenço estreitou os olhos. Você acha que Carlos não foi a primeira vítima? E talvez, e não seja a última. No pequeno quarto, Alma ligava o gravador e começava a apagar cada uma das gravações. O que você está fazendo, meu amor? Perguntou Carmen. Tô apagando a respiração final, o porquê agora ele foi ouvido. Um breve silêncio. Alma sorriu. Agora é hora de dar espaço para o que é novo. Na segunda-feira, uma semana após a operação, as paredes da delegacia de Campos do Sul estavam cobertas com documentos relacionados a Tomás Duarte. Mapas, fotos, trechos de áudio copiados, ampliados, conectados com fios vermelhos. Como uma teia de aranha, o passado do homem que todos consideravam bondoso revelava fissuras por toda parte. Lourenço ficou diante do grande mural, segurando um dossiê grosso. Precisamos entender quem ele era antes de mergulhar nas sombras. Lúcia assentiu. Pedi os arquivos antigos a Juiz de Fora. Tomás foi bibliotecário da cidade por 22 anos. E por que foi demitido? Perguntou Henrique, sentado ao lado do notebook. Lúcia abriu uma pasta e retirou um jornal antigo. Em 2017, ele foi dispensado por conduta inadequada com funcionárias. Houve 3 denúncias, uma secretária jovem disse que ele a tocava no ombro repetidamente sem permissão ou uma estagiária disse que era seguida por ele após o expediente. Não houve elementos suficientes para indiciá-lo, mas bastou para a demissão. Lourenço murmurou. Um predador aprende a viver no escuro. Depois disso, continuou Lúcia, ele praticamente sumiu. Não se registrou em nenhum trabalho, nem participou de associações. Mas, e se envolveu intensamente com programas de apoio a crianças com deficiência. Por quê? Questionou Mário, franzindo o senho. Para esconder quem ele era. Lúcia assentiu. Talvez. Ou para convencer a si mesmo de que ainda era uma boa pessoa. No prédio de São Vicente, Carmen lavava a roupa, enquanto Alma estava na sala, passando os dedos pelas páginas do caderno grosso em braille. Cada página era uma noite, cada linha um som. O vento soprava suavemente pela janela entreaberta. Embora não enxergasse, Alma sentia que algo havia mudado na cidade. O silêncio já não era de paz, mas de um medo sem nome. Vó, disse a menina, hoje à noite quero gravar de novo. Pra quê, filha? Você já fez tanto. Não para acusar ninguém. Só para provar que, depois do pesadelo, essa cidade ainda está viva. Carmen sentou-se ao lado dela, segurou sua mão. Você não enxerga, mas como consegue ver tanta coisa? Alma sorriu suavemente. Porque as pessoas olham. Mas eu, e ouço. Naquela tarde, Lourenço foi visitar Carmen. Levava um envelope com documentos. Obrigado por me receber. Eu queria entregar algo para a Alma. Alma saiu do quarto. Boa tarde, Sr. Lourenço. Ele sorriu e sentou-se à frente dela. Quero te contar algumas coisas. Sobre o Tomás. Sobre quem ele era de verdade. Quero saber, respondeu Alma. Ele ajudou muita gente, sim. Mas também feriu outras. E quando perdeu seu lugar no mundo, se retirou para as sombras.
Acho que o sentimento de esquecimento o consumiu e ele perdeu o controle. Passou a desprezar tudo. Até a vida humana? Perguntou Alma. Lourenço assentiu. E quando encontrou você, uma menina cega vivendo ao lado, ele achou que estava seguro. Ele sussurrava diante da sua porta. Eu ouvi, disse Alma, a voz firme. Ele dizia, e ninguém acredita em você. Você não tem olhos. Você não é nada. Lourenço abriu o envelope e retirou um registro em braille. Esse é um trecho da prova que você nos entregou. Nós transcrevemos em um formato que você possa ler. Alma passou os dedos sobre o papel. Você sabia, Alma? Muita gente tem olhos, mas não enxerga. E você, sem olhos, e viu tudo o que precisava ver. Na mesma hora, na sala de interrogatório, Tomás estava sozinho. Sem o cardigan cinza, sem chá de ervas. Apenas um uniforme de detento e uma parede branca à sua frente. Seu advogado, Gregório Saldanha, havia acabado de sair. Deixará um último conselho. Se quiser alguma chance, é melhor colaborar. Tomás continuou calado. Apenas murmurou. Aquela menina cega e devia ter ficado calada. A imprensa começou a cavar fundo. Repórteres de Belo Horizonte, Juiz de Fora e até de Vitória chegaram a Campos do Sul. Pessoas que conheceram Tomás começaram a prestar depoimentos. Um antigo professor, Alexandre Viana, declarou. Tomás era reservado. Mas gostava de controlar tudo. Quando trabalhava na biblioteca, ninguém ousava contrariar as regras que ele criava. Uma vizinha, Dona Milena Rodrigues, contou e já vi ele olhando fixamente pela fresta da porta para a Alma. Achei que era só curiosidade e agora, me dá arrepios. Lúcia abriu um dossiê antigo extraído do sistema policial local, 2 desaparecimentos sem explicação registrados num raio de 5 quilômetros do centro da cidade, nos anos de 2018 e 2020. Ambas as vítimas eram homens, entre 25 e 35 anos, que haviam trabalhado como entregadores ou em empregos temporários naquela região. Tomás morava nessa área antes de se mudar para o prédio, Lúcia apontou no mapa. Precisamos pedir autorização para escavar o terreno atrás da casa onde ele morou antes. Lourenço cerrou os punhos. Se Alma não tivesse falado, e ele teria enterrado outros. Naquela noite, Alma foi até a varanda pela primeira vez em semanas. O vento frio soprava, trazendo o cheiro distante dos pinheiros da floresta. A menina levantou o gravador, ligou por alguns segundos e escutou. Apenas o som do vento, das folhas sussurrando, e os sinos da igreja ao longe. Ela sorriu. Sem mais arranhões no chão, sem respiração ofegante, murmurou. Só os sons reais. Carmen saiu e a envolveu com um chale. Sabia, minha neta, e eu costumava achar que ser cega era a pior coisa do mundo. Mas agora... Não é, respondeu Alma. Eu ouvi o que os outros ignoraram. E eu acreditei nisso. Carmen abraçou Alma com força. Você é luz, minha menina. Na manhã seguinte, Alma recebeu uma carta escrita à mão. Sem remetente. Apenas dizia para a menina que ouviu a verdade. Dentro havia uma folha pequena, com caligrafia trêmula. Sou Marta, irmã do Carlos. Não tenho como retribuir. Mas saiba que a voz do meu irmão não se perdeu. Por sua causa, ele foi ouvido. Obrigada. Na delegacia, Lourenço fechou o dossiê. Começamos com uma história que parecia absurda, uma menina cega ouvindo um assassinato. Lúcia assentiu. E terminamos com a verdade, clara como o dia. Lourenço olhou pela janela. A verdade, às vezes, não precisa de luz. Só precisa de alguém com coragem para escutar. Naquele exato momento, Alma escrevia a última frase no caderno em braille. Eu não tenho olhos. Mas eu não sou cega. O vento continuava soprando suavemente, como se acariciasse a alma de uma criança que já caminhou pelas trevas, mas nunca se recusou a ouvir. As notícias sobre o caso de Tomás Duarte se espalharam por todo o Brasil apenas 3 dias após a identidade da vítima ter sido confirmada.
A maioria dos grandes canais de televisão, como TV Globo, SBT e Record TV, transmitiu matérias especiais com a manchete: Menina cega desmascara assassino vizinho usando e os ouvidos. Um curto trecho de 12 segundos da gravação autorizado pela polícia foi divulgado em rede nacional. Continha um gemido fraco e o sussurro: tem alguém aí? Mais de 1 milhão de visualizações nas primeiras 48 horas. No programa de entrevistas noturno da Record TV, o jornalista veterano Daniel Monteiro, com expressão solene, afirmou: Vivemos numa era em que a justiça é guiada por imagens. Mas, dessa vez, foi conduzida pela audição de uma menina cega. A convidada, a professora de direito Helena Moura, assentiu. O que choca não é só o crime, mas a forma como ele foi desvendado. Sem câmeras. Sem testemunhas visuais. Apenas um gravador e uma criança que sabe escutar o mundo. Na cidade de Campos do Sul, nada era mais como antes. O Café Céu Azul, antes ponto de encontro tranquilo, agora lotava diariamente e só se falava de um nome: Alma Soares. Essa menina, e eu já vi ela parada no parque ouvindo o vento, contou Dona Dolores. Mas ela não ouvia só o vento. Ela ouvia a verdade. E o Tomás? Perguntou um senhor. O juiz determinou prisão preventiva sem fiança. As investigações foram ampliadas. Ouvi dizer que há 2 outros desaparecidos ligados a ele, respondeu o dono do café, balançando a cabeça. Enquanto isso, Alma foi convidada pela prefeitura para uma cerimônia surpresa de homenagem. Carmen a levou em uma viatura oficial. A praça principal foi decorada de forma simples, porém solene, com uma faixa vermelha, um púlpito, cadeiras de madeira alinhadas. O chefe de polícia, Lourenço, em uniforme cerimonial, caminhou até o centro do palco, e sua voz soou firme pelo microfone. Senhoras e senhores, hoje não homenageamos apenas um ato de coragem, mas um símbolo. Uma menina que não vê a luz, mas que iluminou um canto sombrio que todos ignoraram. Ele fez sinal para a Alma se aproximar. Ela não demonstrou hesitação. Guiada com delicadeza por Lúcia, caminhou com firmeza. Óculos escuros, vestido azul claro, e nas mãos, o velho gravador. O público silenciou. Alma Soares, continuou Lourenço, a cidade de Campos do Sul e o Brasil te devem gratidão. Você não tem olhos para ver, mas ouviu o que ninguém quis acreditar. Por isso, com a aprovação do Conselho Municipal, te concedemos hoje o título de Inspiração do Ano. Ele se inclinou e prendeu no peito de Alma um broche de prata em forma de orelha com inscrição em braille. Aplausos explodiram. A plateia se levantou. Muitos choravam. Alma apenas fez uma reverência e se virou para o microfone. Sua voz soou clara e firme. Eu não acho que sou especial. Só fiz o que era certo. Alguém foi enterrado no chão e no silêncio. Se eu não tivesse falado, haveria outros. Uma pausa. Eu não vejo a luz, continuou Alma, mas acredito que, toda vez que confiamos no som verdadeiro, mesmo que pequeno, é como se acendêssemos uma luz. A praça ficou em silêncio e então irrompeu em aplausos ensurdecedores. Carmen enxugava lágrimas. Lourenço virou o rosto, mas todos viram seus olhos vermelhos. Horas após a cerimônia, as redes sociais brasileiras se inundaram com imagens de Alma no palco. Alguém fotografou de perto o velho gravador e escreveu: A arma mais forte da justiça não é uma pistola, mas a fé na verdade. A hashtag a menina cega que ouviu a verda ficou entre os 3 assuntos mais comentados do Twitter Brasil por 2 dias seguidos. A imprensa a apelidou de a ouvinte da justiça. No podcast de sucesso Ecos do Silêncio, a jornalista Clara Muniz dedicou um episódio de 90 minutos ao caso de Tomás Duarte. Tomás Duarte era chamado de um vizinho modelo. Mas atrás daquela porta de madeira, sob o cimento, havia uma verdade horrenda que toda a cidade ignorou. E se não fosse uma menina cega morando no apartamento ao lado, e será que alguém saberia? Um trecho da entrevista com Marta, irmã da vítima, foi incluído. Carlos não morreu no anonimato. Por causa da Alma, meu irmão teve seu nome lembrado. Ela foi a única a ouvir que ele ainda estava vivo.
E por isso, ele não ficou enterrado no silêncio. Na cela da penitenciária de Juiz de Fora, Tomás Duarte recebeu sua primeira carta desde a prisão. Sem remetente. Dentro, um bilhete. Você disse que ninguém acreditaria naquela menina. Agora o mundo todo acredita. E você? Tomás amassou o papel e o jogou num canto. Mas ele permaneceu lá, branco, como um eco que ninguém podia calar. Numa noite tranquila após a homenagem, Carmen levou Alma para passear no pequeno parque perto da igreja. A menina caminhava devagar, passando os dedos pela grade de ferro. As pessoas me olham muito, disse Alma baixinho. Algumas com pena. Outras, e com medo. Você não precisa provar nada para ninguém, respondeu Carmen. Só viva de acordo com o que acredita. Eu não quero ser heroína, continuou Alma. Só quero e que as pessoas ouçam o Carlos da vida antes que seja tarde. E você já fez isso. Naquela noite, Alma escreveu mais uma linha no caderno em braille. Nem sempre o som mais alto é o certo. Mas sim aquele que é verdadeiro, mesmo que só eu escute. No dia seguinte, uma comitiva da Organização Brasileira de Apoio a Deficientes Visuais visitou o Campus do Sul. A líder do grupo, Dona Paula Ribeiro, encontrou Alma e Carmen em casa. Você não é apenas um símbolo para os cegos, disse Paula com um sorriso carinhoso. Você é a prova de que a capacidade não está nos olhos, mas na coragem. Ela entregou a Alma um presente especial, um convite para ir a São Paulo participar de um seminário sobre tecnologias de orientação para pessoas cegas. Lá, queremos te apresentar um presente. De uma empresa de tecnologia que ouviu sua história no rádio. Alma segurou o convite, as mãos um pouco trêmulas. Eu vou. Mas só se minha avó for junto. Carmen assentiu, apertando a mão da neta. Aonde você for, eu vou junto. Naquela mesma noite, a TV exibiu um boletim especial. Alma Soares viajará a São Paulo para receber um dispositivo de orientação inteligente oferecido pela empresa Inovação Tech. No quarto, Alma abraçava o velho gravador, já com a carcaça desgastada, os botões descascados. Mas ela não o trocou. Você não vai se desfazer dele? Perguntou Carmen. Não, respondeu Alma com um sorriso. Ele foi o meu primeiro ouvido. Agora é hora de escutar com o coração. Uma semana após a cerimônia de homenagem em Campos do Sul, Carmen e Alma estavam na rodoviária de Juiz de Fora. A menina segurava cuidadosamente sua passagem de ida e volta, enquanto a avó lutava para puxar uma pequena mala, com a outra mão sempre segurando firme a da neta. É a primeira vez que saímos da cidade desde que seu pai morreu, Carmen disse em voz baixa. Sinto falta dele, respondeu Alma. Ele dizia que São Paulo cheirava a jornal molhado e pão queimado. Carmen sorriu e acariciou os cabelos da neta. Dessa vez, não vamos só para olhar. Vamos para que os outros possam ver. O trem rápido disparava entre campos dourados. Alma não via a paisagem, mas ouvia cada som, o rangido das rodas nos trilhos, o murmúrio dos passageiros, a chuva suave batendo contra a janela. Ao lado dela estava sentada uma mulher de cerca de 40 anos, vestindo um elegante terno cinza. Foi ela quem puxou conversa. Você se chama Alma, não é? Sim, respondeu a menina com suavidade. Sou Cristina Gomes, diretora de comunicação da Inovação Tech. É uma honra conhecer a melhor ouvinte do Brasil. Carmen soltou uma risadinha. Minha neta não ouve para ficar famosa. Ela ouve porque não pode fechar os olhos. Alma inclinou levemente a cabeça. Acho que, quando um sentido falha, os outros tentam ser mais verdadeiros. Cristina ficou emocionada. Essa frase merecia estar gravada em alguma parede cultural. Na sede da Inovação Tech, em São Paulo, um grupo de engenheiros e especialistas em tecnologia já os aguardava. O prédio era alto, de vidro, reluzente e frio. Mas por dentro, o acolhimento reservado à Alma era surpreendentemente caloroso. Levaram a Alma para uma sala de testes cheia de equipamentos, câmeras de reconhecimento, luvas sensoriais, e especialmente um par de óculos escuros modernos conectados a fones de ouvido sem fio.
Cristina explicou, chamamos isso de ouvido de luz. É o primeiro modelo ajustado à estrutura acústica pessoal. Quando você usar os óculos, poderá identificar o espaço ao redor por meio de sensores de eco, como um radar. Os fones avisam, vá à frente tem pessoa, obstáculo, degrau, curva. Carmen perguntou baixinho, é difícil de usar? Nem um pouco, respondeu um jovem engenheiro chamado Jaime. O sistema aprende com os movimentos da pessoa. E tem funções de leitura em voz alta, suporte a braille, reconhecimento de voz. Alma tocou os óculos. Eles não vão substituir meus ouvidos. Mas podem ser companheiros. Quer testar? Perguntou Cristina. Alma assentiu. Sim. Colocaram-lhe os óculos. Os fones se ajustaram perfeitamente. Um bip suave soou, e uma voz feminina artificial anunciou. Conexão concluída. À frente, em 2 metros, pessoa. Esquerda, 1,5 metros, mesa. Atrás, espaço aberto. Alma se levantou e caminhou devagar. Não precisou da mão da avó, nem da bengala. Virou à esquerda, depois à direita, e seguiu em frente. A voz dos fones continuava dando informações. É milagroso, Carmen sussurrou, com a mão trêmula. Jaime, ao lado de Cristina, comentou, ela se movimenta melhor do que muitos adultos no teste. É como se os óculos lessem seus pensamentos. Cristina sorriu suavemente. Não. É que ela não tem medo. Os outros esperam a luz. Ela só precisa do som. Após os testes, a Inovação Tech organizou uma pequena coletiva de imprensa no pátio da sede. Dezenas de jornalistas e repórteres especializados estavam presentes. Cristina ficou ao centro, com a mão apoiada no ombro de Alma. Acreditamos que tecnologia não serve só para o futuro, mas para a coragem. E hoje temos a honra de entregar à Alma o primeiro modelo do ouvido de luz. Não porque ela é cega, mas porque ela abriu os olhos de um país inteiro. Aplausos ecoaram. Um jornalista perguntou, Alma, você gostaria de dizer algo? A menina assentiu. Acho que, se alguém está no escuro, não adianta gritar. É melhor escutar. Porque talvez, no menor suspiro, esteja um pedido de socorro. Naquela noite, as duas ficaram em um hotel perto da Praça Central. Alma saiu sozinha na varanda pela primeira vez. O que os óculos te dizem? Carmen perguntou da cama. À direita tem uma luz. À frente, um canteiro de flores. Ao longe, alguém toca violino. E o que você escuta? Alma sorriu. O som de São Paulo. Ninguém pedindo ajuda. Só gente vivendo. Na manhã seguinte, voltaram para Campos do Sul. A cidade inteira os esperava na praça. Quando Alma desceu do carro, ninguém disse nada. Apenas bateram palmas, todos juntos. Um garoto chamado Sérgio se aproximou. Você é cega, e mesmo assim anda desse jeito? Não preciso ver para saber o caminho, respondeu Alma. Só preciso saber que estou caminhando. Uma senhora idosa enxugou os olhos, essa menina cega fez a gente enxergar a nós mesmos. Naquela noite, Lourenço fez uma visita. Está gostando dos óculos novos? Gosto sim. Mas ainda guardo meu gravador. Porque às vezes, o ouvido humano ainda precisa escutar do jeito antigo. Menina, disse Lourenço, Tomás foi oficialmente denunciado. O Tribunal Estadual vai julgar o caso no próximo mês. Ele nunca mais será livre. Alma assentiu. Eu não odeio ele. Mas não esqueço o que ouvi. Lourenço colocou um maço de papéis sobre a mesa. Os jornais querem te convidar para palestrar no Congresso Justiça e Sentidos, no ano que vem. Eu ainda não sei o que vou dizer. Diga o que você viveu. Antes de sair, Lourenço se virou para Carmen e disse baixinho, sabe, eu duvidei. Parte por ser policial, parte por medo da menina sofrer. Mas agora eu acredito, e nem todo mundo com olhos enxerga. E ninguém é cego se ainda sabe escutar.
Na noite de domingo, Alma ficou sozinha no campo atrás de casa. A avó não foi com ela. A menina ficou ali, parada, com as mãos ao lado do corpo. O vento soprava sobre o campo de flores douradas. A luz do pôr do sol tingia tudo suavemente. O único som era o farfalhar das folhas sem dor, sem súplica. Apenas a paz. Ela estendeu a mão à frente, sem procurar, sem tatear. Ela apenas sentiu. Eu não vejo a luz, sussurrou Alma. Mas eu ouvi a justiça. O vento pareceu responder, passando entre os dedos pequenos dela, como um toque leve. Ao longe, os sinos da igreja marcaram 8 badaladas. Campos do Sul estava em silêncio. Não havia mais cheiro de medo. Nem portas fechadas. Só pessoas vivas. E uma menina que, mesmo sem enxergar, fez toda a cidade ver. A história de Alma nos ensina que a justiça não depende do que os olhos veem, mas da coragem, da persistência e da fé na verdade. Mesmo cega, Alma escutou o mundo com o coração e, por isso, desvendou um crime que os outros ignoraram. A maior lição é, e nunca subestime alguém por causa de uma limitação aparente, e jamais fique em silêncio quando o coração sentir que algo está errado. Às vezes, um pequeno gesto pode salvar uma alma e despertar toda uma comunidade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.